Mas, doutor Antônio Faria, eu acho que eu vou lhe indagar o seguinte: nós temos hoje a judicialização na cabeça. Qualquer confusão, vou abrir um processo contra você. Parece que não temos mais a paciência, a capacidade do entendimento, que é uma marca do desembargador Eduardo Paurá. Porque, às vezes, uma boa conversa, como disse o doutor Antônio Faria, resolve uma pendência. Uma briga de vizinho vai parar na justiça e demanda 5, 10 anos. Absurdo isso. Termina os dois cada vez mais inimizados, quando não seria esse o caminho correto, não é? O mundo precisa mais de amor, precisa mais de compreensão, precisa mais de se entender o outro. Porque a gente quer que todo mundo nos entenda, mas a gente tem dificuldade de entender o outro. Isso a gente tem que corrigir em cada um. Não é? E é a gente que se corrige. Então, essa tendência hoje da justiça, da conciliação, da conversa, chegam os dois inimizados e muitas vezes saem falando amigavelmente e até abraçados. Isso é hoje um novo rumo, é um novo oxigênio na justiça, não é, doutor Antônio? Isso é importante, Samir. Agora, o problema que eu vejo é que isso vai partir pela mudança de cultura, na verdade. O brasileiro, ele tem essa cultura, principalmente nessas últimas 2 décadas, da judicialização. Ele entende que os problemas têm que ser enfrentados e resolvidos necessariamente pelo judiciário. E a gente está tendo, Samir, até isso na própria política. Você vê hoje que a política hoje está sendo judicializada. Quando, muitas vezes, decisões que no nosso próprio parlamento deveriam lá ser resolvidas, não se resolvem entre eles e traz para a gente. Eu tenho um dado, Samir, por exemplo, eu estava conversando com um grande empresário e ele disse: Antônio, a gente tem uma operação nos Estados Unidos. A gente opera lá cerca de 60% a 65% da empresa. Lá eu tenho 5 advogados e temos 80 processos. Aqui no Brasil, a gente opera entre 35% e 40%. E a gente tem aqui 22 mil processos. 22 mil. E opera 35% mais ou menos, bem menor do que nos Estados Unidos. E nós temos aqui cerca de 220 advogados. Então, isso mostra de per si a diferença na forma de conduzir os conflitos. Então, lá ele precisa de 5 advogados, aqui ele precisa de mais de 200, senão não dá conta da demanda. Isso tem se refletido até na própria política, que hoje, muitas vezes, a última palavra tem sido do nosso Supremo Tribunal Federal, quando seriam coisas de técnica legislativa e deveria, tanto a Câmara Alta e a Câmara Baixa, eles que deveriam resolver aquele problema. Essa confusão agora envolvendo o ator José Maia, que foi até o Chico, como era, ele tinha um personagem na novela que acabou da Globo, novela das 9, né? O Zé Maia com aquela figurinista da Globo, é um episódio típico que há anos atrás nunca deixava de bater no judiciário. Agora parece que está sendo resolvido. Zé Maia fez uma carta, pediu desculpa, reconheceu que ele tinha uma cultura machista, em função do que ele recebeu de educação desde criança e etc. Não sei se resolve, mas é uma atitude conciliadora que eu acho que vão terminar os dois se entendendo e a Globo dando o caso por encerrado. Mas essa confusão, briga de mulher, separação, verificação de paternidade, separou-se e não pagou a pensão, isso tudo poderia ser bastante reduzido, não chegar à justiça, doutor Manuel Jerônimo, se as pessoas se entendessem melhor, não é? Verdade, Samir. É importante que as pessoas entendam que elas têm direitos e obrigações, né? Então é importante respeitar também o direito alheio. O pai que tem um filho ainda não registrado, é importante que ele registre o seu filho, dê dignidade ao seu filho, procure pagar a pensão do seu filho, para que o seu filho, um dia, quando maior de idade, seja um homem de bem, produza para o país, não venha desonrá-lo. Então, nós precisamos pensar também no outro, pensar também no nosso irmão, não só consanguíneo, mas também cristão, e vivermos cada vez mais uma vida melhor, né? Mais tranquila. Eu não sou careta, não, mas eu vejo tudo isso por um lado muito acima. Eu sou um cristão
que procuro ser responsável pela minha condição de cristão. E o verdadeiro cristão não promove certas bagunças e certos desentendimentos que hoje são comuns na sociedade. Eu acho que as religiões têm uma responsabilidade grande também em corrigir defeitos de postura das pessoas, né, doutor Eduardo Paula? Sem dúvida. Eu comungo plenamente com isso. Eu penso que, na medida em que as pessoas têm e devem ter cada vez mais temor a Deus, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas. O problema é que nós estamos tendo um esgarçamento desse tecido social, da unidade familiar, da própria religião, na sociedade como um todo, né? E isso não é bom. Mas eu comungo com esse pensamento de que a religião, ou as religiões, né, elas contribuem muito para a paz social. O senhor sabe, nós somos um país cristão. Seja você católico, evangélico, espírita e outras denominações, mas todas cristãs. Né? Todas nos ensinamentos de Jesus. Mas tem gente que defende a pena de morte, defende a permissão do aborto e toma atitudes que são anticristãs, que Jesus não aplaudiria. E resvala também para a briga com o vizinho, com a mulher com o marido, o pai que não tem responsabilidade com os filhos. Doutor Manuel Jerônimo, isso acontece muito. Se as pessoas mudassem por dentro, mudariam a sociedade, né? Exato, Samir. E nós fizemos um levantamento, através do Centro de Estudos da Defensoria Pública, da importância de ter um defensor público em todas as comarcas do Estado. Quanto menor a comarca, mais importante, mais valiosa a presença do defensor, porque lá, naquela comarca o pai vai passar a pagar a pensão do seu filho, vai passar a registrá-lo, os crimes de proximidade vão diminuir, porque vai ter permanentemente uma defensoria pública atuante e que vai buscar reparar o direito violado daquele cidadão. Então as pessoas vão passar a respeitar mais o direito alheio, sob pena de serem processadas na forma da lei. Todo mundo tem que assumir as suas responsabilidades cristãs. Eu estou falando cristãs, porque são responsabilidades importantes. Aí outro dia um amigo meu está dizendo, rapaz, essas mulheres hoje estão fazendo comércio, indústria, negócio de engravidar. Quando vê que o cara tem condições, engravida para pegar a pensão. Não, estou grávida de você tem que assumir, não sei o quê. Então o cara também tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade no ato sexual. Se você acha que você corre esse risco, evite passar por esse risco. A responsabilidade é de todo mundo, né, doutor Manuel Jerônimo? Todo mundo, todos nós, fazemos parte de uma comunidade, né, de uma grande sociedade, onde cada um deve se ajudar, cada um deve cooperar para o bem comum. Esse deve ser o lema de todos. Seguindo Cristo, que foi o maior defensor público da história. Foi defensor público. Foi o maior defensor público da história. Foi o mais poderoso do planeta e o mais humilde também. E o mais humilde também. Então precisamos seguir os ensinamentos de Cristo. O que eu digo muito, Samir, em relação à religião, e eu que tenho um filho adolescente, que a gente não adianta apenas ter a religião, a gente tem que praticar a religião. No dia a dia. Mais do que ter religião, é importante ter religiosidade. Religiosidade, porque exatamente. eu sou católico, eu vou à missa todos os domingos, ali na Praça de Casa Forte, mas aquele ato, eu digo muito ao meu filho, aquele ato de per si não se exaure. Você tem que aprender alguma coisa naquela comunidade e aplicar no seu dia a dia. Então, melhor do que você ter uma religião é você aplicar o que você aprende no dia a dia. Isso é que é importante. Aliás, ele falou da igreja de Casa Forte, uma ternurinha para o padre Edivaldo Gomes, que é meu amigo querido, e eu brinco muito com ele. Outro dia encontrei o padre Edivaldo e disse, padre, quando eu morrer, vou para o inferno, vou guardar a sua vaga. Ele disse, estás conversando, né, pai? Ele fala assim, né? Eu vou lá para o inferno e você vai para o céu, você só faz coisa boa. É uma grande figura o padre Edivaldo. Ele fala assim mesmo. Ele fala assim, estás conversando, né? Doutor Eduardo Paula, na presidência do Tribunal de Justiça, aí o senhor vai conversar com Deus bem mais aliviado, que vai ter poderes para fazer o bem, né? Samir,
A gente tem que ajudar Deus, né? Porque a gente não a gente pode só só perturba, esperar né? que ele faça Fazer a nossa tudo, parte. não. Mas É a gente tem que verdade. fazer a nossa parte. E a nossa parte é grande, né? De um compromisso muito grande. Mas você estava falando aqui de conciliação, eu queria só pegar uma carona também nesse tema, para dizer, Samir, que nós temos uma grande dificuldade no judiciário por conta do não funcionamento devido das agências de regulação que existem. Exemplo disso, de vez em quando nós fazemos no judiciário 1.500, 2.000, aqueles mutirão, né? mutirão de processo de DPVAT. Aquilo são questões que variam de 1.500 a 13 mil reais. Veja isso. Acidentes de carro e de moto. Então não havia necessidade absolutamente para esse número Chegar à tão justiça. grande de judicialização se funcionassem devidamente as agências. O mesmo ocorre com planos de saúde, o mesmo ocorre com corte de energia elétrica, com tudo. Que o judiciário mantém uma estrutura extraordinária, o Estado mantém uma estrutura imensa dos juizados e as ações são repetidas de planos de saúde, de energia, de Compesa, disso, daquilo outro, porque parece que os bancos, as financeiras apostam, e eu acho, para ver o percentual que vai para a justiça e não paga nada. Quem provoca tudo isso termina não pagando um centavo de custas, nem de penalidade nenhuma, nem de multa nenhuma, a não ser pagar o que seria devido, não é, na correção de uma energia cobrada a mais, na correção do plano de saúde que não quer pagar o exame, enfim. Então isso aí com as agências reguladoras seria muito minimizado no meio social e mais rápido, né? Eu disse outro dia para o governador Paulo Câmara, eu disse, atue na Compesa, a Compesa presta mal o serviço. E é antigo isso, e nunca se regularizou. A Compesa cobra por uma água que não forneceu. Agora vai ter, em função da barragem de Botafogo, que o nível caiu muito, vai ter agora em Paulista, Abreu e Lima, Olinda, vai ter uma redução no fornecimento de água. Mas e em bairros que sempre teve água e o povo vai para a torneira e não chega, mas chega a conta no final do mês? Não é verdade? É verdade. Vamos evitar que chegue à justiça, dando despesas, ocupando juízes, todo o pessoal do tribunal, dos juizados, porque esse problema, o serviço público que é mal, funciona mal, atende mal, isso tem que ser corrigido no Brasil. Concorda, doutor Manuel Gerando? Concordo, e eu acho que a Defensoria Pública tem dado um exemplo nos últimos anos, não só na minha gestão, mas na gestão de Marta também, como eu falei anteriormente, porque o serviço jurídico em Pernambuco funciona, atestado por organizações internacionais. Então, Samir, eu acho que é uma instituição que está dando um exemplo que é possível. É possível. Eu não sou especialista e nem formado em gestão pública, né? Mas através de boa vontade e de uma unidade muito grande com meus colegas que fazem parte da direção, a gente está conseguindo dar um exemplo de que com pouco se faz muito, né? Nós temos 1/4 do orçamento do Ministério Público, por exemplo, né? E estamos buscando fazer nossa parte, colaborando para o cidadão que paga seus tributos e que precisa e merece de um serviço de qualidade. Então, o serviço jurídico, ao menos esse, em nosso estado, graças a Deus, funciona. E eu quero também aqui deixar as minhas homenagens ao OAB, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, porque só é possível funcionar o sistema de justiça graças à unidade e à harmonia que há entre essas entidades. Graças a uma ação do desembargador Eduardo Paurá, o Detran voltou a funcionar. Aquilo foi uma bronca que poderia não ter acontecido, não é, doutor Eduardo? Samir, Eu não quero que só adentre a... Não, claro. Eu penso que é um direito do trabalhador pleitear, fazer suas reivindicações. Isso. Agora, que eu faça dentro do figurino, como se diz. O que acontece é que, declarada a greve, e sem oportunizar, como foi o caso ali, o diálogo, a negociação,
ela não está seguindo as suas normas. Ela é danosa. Na medida em que foi declarada uma greve legal, com a determinação do retorno às atividades, para que o processo seguisse, fosse julgado, inclusive com a possibilidade, a lei permite isso, e eu estava pensando nisso, de marcar uma audiência de conciliação, a renitência no retorno, não é? A desobediência, o descumprimento das determinações, porque não é determinação de Eduardo Paurá, não, é determinação do Poder Judiciário, da Justiça, do Estado, não é? Então, quando isso é descumprido, como é que eu vou marcar uma audiência para quem está descumprindo as normas, não é, das determinações da Justiça? Em determinado momento, passou tudo, na minha forma de entender, dos limites de tolerância, não é? E com problemas internos. E o povo passou a ser prejudicado. E o povo, que é o destinatário de tudo, sendo prejudicado. Aí houve uma determinação mais severa e eles retornaram. Porque, como disse o desembargador Paurá, Samir, o direito à greve ele é constitucionalmente resguardado. Agora, esse direito à greve, ele não pode acabar com a expectativa da própria população, principalmente para os servidores e para a classe, a categoria que presta serviço público, serviço importante, serviço essencial. Então, a gente tem visto aí, alguns em outros estados, e aqui em Pernambuco já teve motim de policial. A gente tem que ter cuidado nisso, exatamente pela importância que essas categorias têm à própria sociedade. Porque no final da ponta, quem mais vai ficar, quem mais vai sofrer é o cidadão comum. Então, as próprias categorias, por suas lideranças, elas têm que abrir esse diálogo, tem que ter esse entendimento, né? Essa consciência da necessidade do próprio serviço para que mantenha um mínimo necessário, ao menos, para que não precise o judiciário ter que impor. Então, isso também vai passar pela cultura sindical da gente, que a gente precisa rever isso tudo. Reciclar tudo Samir, isso. num caso desse de Detran, por exemplo, você fica a imaginar quantos carros deixaram de ser emplacados, quantos carros deixaram de ser registrados, a sua venda, quantas carteiras não foram renovadas, quantas pessoas não puderam pagar suas multas ou discuti-las, enfim. Não é uma gama tão grande, impacto social muito grande, forte e com problemas financeiros muito pesados. Não é? O serviço público é um serviço especial. E o povo, a gente tem que botar isso na cabeça. Fui servidor público muitos anos. O povo é o patrão, é que paga tudo. E geralmente é o mais prejudicado. É verdade. Mais prejudicado. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com os meus convidados de alto gabarito.